Futebol Clube do Porto vive uma situação difícil, encontra-se em quarto lugar e até à data soma 7 derrotas no campeonato. Hoje faz um ano da eleição de Vilas Boas e a questão que se coloca é de quem é a responsabilidade do momento atual do clube. Neste vídeo vamos descobrir, vale lembrar, que é apenas a minha opinião pessoal e é natural que discordem. 27 de abril de 2024 é um dia histórico no clube, pois foram as eleições mais concorridas da história do Futebol Clube do Porto. Vilas Boas venceu com 80% dos votos, Pinto da Costa somou apenas 19%. Fazendo uma rápida contextualização, é preciso entender que o Futebol Clube do Porto atravessava momentos complicados, havia perdido a hegemonia do futebol português, pois de 2013 a 2024 venceu 3 campeonatos e financeiramente tinha uma saúde muito debilitada, estando muito dependente dos resultados europeus e das parcerias comerciais. Quando Vilas Boas assumiu a presidência do clube, o Futebol Clube do Porto tinha um passivo superior a 500 milhões de euros, segundo a auditoria feita pela Deloitte em janeiro deste ano. Da temporada 2014-2015 até à temporada 2023-2024, o Futebol Clube do Porto havia gastado 158 milhões de euros em comissões de intermediação de transferências. A grande maioria destas verbas reverteram para Jorge Mendes e para Pedro Pinho. Segundo a auditoria, estas medidas restringiram a liberdade negocial do clube. As constantes dívidas a fornecedores e os problemas financeiros do clube fizeram com que o Futebol Clube do Porto vendesse os seus jogadores mais valiosos a preço de saldo. Vitinha e Luís Dias, somados, renderam 85 milhões de euros. Mais objetivos, se compararmos, foi o que o Benfica rendeu com a venda de Darwin ao Liverpool. Nesta temporada, o Futebol Clube do Porto prescindiu da maioria dos serviços de intermediação de jogadores. Para terem uma noção, o Futebol Clube do Porto gastou em comissões de intermediação com as transferências de Fábio Cardoso para o Al Ain, de David Carmo para o Nottingham Forest e do empréstimo de Francisco Conceição para a Juventus. Todas as outras transferências e movimentações de jogadores não custaram nada aos cofres dos Dragões. Em novembro, o Futebol Clube do Porto comunicou à CMVM que, em maio, o clube tinha apenas 8 mil euros em caixa na SAD. Olhando para o primeiro semestre de 2024-2025, a SAD apresentou um lucro de 334 mil euros. Esta receita foi pequena, já que o Futebol Clube do Porto não participou na Liga dos Campeões, por isso, uma queda nos resultados. Os capitais próprios do Futebol Clube do Porto atingiram 47,4 milhões de euros negativos, um aumento de 66 milhões de euros. Até 31 de dezembro de 2024, o Grupo Futebol Clube do Porto tinha uma dívida a rondar os 251 milhões de euros. Vale lembrar que o Futebol Clube do Porto tinha dívidas a rondar 310 milhões de euros, uma queda de 59 milhões. Em janeiro, foram apresentados os resultados da auditoria da Deloitte, que revelaram alguns dados interessantes. Em 5 temporadas, o Futebol Clube do Porto perdeu 5,1 milhões de euros com a claque Super Dragões. 2 milhões de euros estão relacionados à venda de bilhetes e do merchandising do clube. A outra parte desta verba está relacionada a viagens oferecidas a elementos da claque para Brasil, Maldivas, Sardenha ou outros destinos paradisíacos. As despesas de representação também foram visadas nesta auditoria, pois no período de 2014 a 2024 foram gastos 3,6 milhões de euros em joalharias, almoços ou usufruto de veículos de trabalho para viagens familiares. Esta situação financeira fez com que em janeiro Nico Gonzalez e o Anderson Galeno fossem vendidos, pois renderam 110 milhões de euros aos cofres portistas. Em novembro, os Dragões chegaram a ter salários em atraso a jogadores e a funcionários do clube. Em março passado, Vilas Boas, em uma entrevista concedida ao Jornal de Notícias, afirmou que o Futebol Clube do Porto reduziu o seu passivo em 179 milhões de euros. Claramente, ajudou o empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros contraído pelos Dragões. Vilas Boas também deixou evidente nesta entrevista a vontade de recompra dos direitos televisivos até 2028, que foram antecipados pela anterior direção. Nesta entrevista, Vilas Boas também abordou o centro de estágios do Futebol Clube do Porto, que já foi aprovado pela Câmara de Gaia. A aquisição dos terrenos irá custar 4 milhões de euros, mais 35 para a construção do centro de estágios, que ficará concluído em 30 meses. Agora que já falámos um pouco do progresso económico
no mandato de Vilas Boas, vamos abordar o que tem acontecido em termos desportivos. Em 27 de abril do ano passado, o Futebol Clube do Porto estava em terceiro lugar no campeonato, com o Braga no seu encalço, e iria disputar a final da Taça de Portugal, que venceria quando Vilas Boas tomou posse. Sérgio Conceição saiu do comando técnico do clube. Pepe também acabou por sair. Facto é que alguns dos problemas que o Futebol Clube do Porto enfrenta já enfrentava na altura. O plantel era relativamente curto e deficitário. A saída de Pepe agravou a falta de consistência defensiva da equipa. Atualmente vemos uma equipa sem ideias, com dificuldades para desequilibrar e sem grande criatividade, e depende muito do que Rodrigo Mora pode oferecer ao jogo portista. As saídas de Galeno e Nico Gonzalez aumentaram os problemas. Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição, foi a aposta inicial de Vilas Boas. A vitória na Supertaça, com direito a reviravolta frente ao Sporting, fazia antever uma temporada interessante, mas isso não se veio a confirmar. Em janeiro, os Dragões já estavam distantes do título e já não se acreditava na vitória no campeonato. O jogo, ontem, frente ao Estrela da Amadora, deixou a possibilidade do Futebol Clube do Porto perder o terceiro lugar e terminar em quarto. Em minha opinião, esta escassez de resultados desportivos é normal se pensarmos que financeiramente o Futebol Clube do Porto vive tempos difíceis e está sob os regulamentos apertados da UEFA em relação ao fair play financeiro. Também é preciso levar em linha de conta que a grande maioria das contratações que vieram não proporcionou grandes avanços à equipa. Se bem se recordam, quando Bábio Azevedo saiu do Benfica, financeiramente os encarnados estavam muito mal e foi preciso algum tempo até se reorganizarem as estruturas encarnadas. Nas primeiras 2 temporadas de Manuel Vilarinho, o Benfica terminou em sexto e em quarto lugar, respectivamente. Como é óbvio, o Futebol Clube do Porto não se encontra em uma situação tão delicada, pois o Benfica chegou a ter as contas congeladas. Mas o que eu quero dizer é que, para implementar um novo projeto desportivo e financeiro, é preciso tempo até os resultados chegarem. Ontem, no jogo frente ao Estrela da Amadora, houve adeptos a gritar por Pinto da Costa. Caso Pinto da Costa tivesse ficado e ganho as eleições, acredito que nos próximos anos a situação financeira iria agravar-se de tal forma que seria difícil sair desse buraco. Estamos a falar de um passivo de 500 milhões e de dívidas de 300 milhões, e com as vicissitudes da direção anterior e sem uma grande reformulação na estrutura, o insucesso desportivo iria chegar mais dia menos dia. Inclusivamente, na reta final do mandato de Pinto da Costa, este insucesso desportivo que hoje assombra o Futebol Clube do Porto já dava alguns sinais, pois houve uma queda relativamente ao número de títulos conquistados. Penso que o grande problema dos adeptos do Futebol Clube do Porto foi habituarem-se a ganhar durante muito tempo, e quando as coisas correm mal, existe sempre grande contestação. Apesar do progresso económico feito pela direção de Vilas Boas e de todas estas condicionantes em relação ao sucesso desportivo, existem algumas coisas que o presidente do Futebol Clube do Porto e a sua direção deveriam mudar, especialmente na abordagem com os adeptos. Apesar de, em algumas ocasiões, Vilas Boas se dirigir aos adeptos, especialmente quando pediam a demissão de Vítor Bruno, nos momentos mais difíceis e importantes, Vilas Boas não disse presente. Por exemplo, na derrota com o Benfica, no Dragão, penso que Vilas Boas deveria ter acompanhado Martin Anselmi à sala de imprensa como um sinal de força e de coesão interna. Quando a equipa perde, é exigido que a equipa cumprimente os adeptos, mesmo quando são assobiados e apupados. Vilas Boas deveria ir na frente como um sinal de liderança, pois quando Pinto da Costa era o presidente, nos momentos mais difíceis, era comum ver Pinto da Costa a dar a cara pela sua estrutura e pelo seu treinador, pois o próprio Martin Anselmi pode sentir-se pouco apoiado pelo Futebol Clube do Porto. Outra questão que se coloca em cima da mesa é qual a política desportiva do Futebol Clube do Porto. Zubizarreta, diretor desportivo do clube, em um ano de trabalho, não deu nenhuma entrevista que elucide os adeptos portistas. E ainda não se percebeu como vai ser o recrutamento do Futebol Clube do Porto. Se vai investir mais na formação, se vai apostar em jogadores do mercado interno ou em mercados mais periféricos de outros países. É certo que o Futebol Clube do Porto está condicionado em contratar por causa da sua situação financeira, mas tem de haver uma política desportiva. Se olharmos para o Sporting de Rubén Amorim,
entendemos que o Sporting, de início, apostava no mercado interno e procurava evoluir os jogadores contratados, como o Garte ou Pedro Gonçalves. O Gubiana, diretor desportivo do Sporting, costumava dar entrevistas com certa regularidade. Assim, era mais fácil para o público entender como funcionava a política do clube. E assim, fizemos uma rápida viagem pelo mandato de Vilas Boas. Digo, mais uma vez, que é apenas a minha opinião e por isso sugiro que nos comentários deixem o que acham sobre esta situação. E assim, resumindo e concluindo, Vilas Boas deveria melhorar a sua estratégia de comunicação e também deveria dar a cara pela equipa quando as coisas correm menos bem. Ainda assim, este ano que passou fez-se de progresso económico e a médio prazo o Futebol Clube do Porto poderá regressar à ribalta do futebol português, mas acredito que até 2026 os portistas não deverão contar com grandes vitórias. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.